Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Ok, pessoal, então hoje nós vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre o past simple, né? Que são os verbos no passado em inglês, tá bom? Então, por exemplo, nessa primeira questão nós temos assim: write the sentences below in the past simple. Então, nós temos as frases aqui no presente e nós vamos ter que passar essas frases para o passado. O que a gente precisa lembrar? Que verbos regulares, né? São aqueles verbos que a gente só acrescenta ed. E os verbos irregulares são aqueles que mudam, tá bom? A estrutura da palavra. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vamos começar. Número 1, nós temos assim. He goes to bed early. E o verbo aqui é o verbo goes, que é o verbo ir. Tá bom? Então, o passado do verbo go é went. Então, a frase vai mudar para He went to bed early. Ele foi para a cama cedo. Number 2. We don't like onions. Então, o que acontece aqui? A gente tem esse don't. Então, a gente só vai trocar o don't por didn't. E não mexe no verbo, tá bom? O verbo fica normal, continua o like ali normal. E vai ficar We didn't like onions. Então, nós não gostamos de cebola. E na segunda, nós não gostávamos de cebola. 3. Stuart lives in Vancouver. Então, a gente tem o verbo lives. E esse verbo é um verbo regular, tá bom? Então, a gente vai mudar aqui esse verbo. Olha os meninos chegando aí. A gente vai mudar para lived. Então, vai ficar Stuart lived in Vancouver. Depois eu vou dar uma pausa aqui e aí vocês vão ler, tá bom? Então, deixa eu marcar aqui o verbo. E o que a gente mudou aqui foi esse verbo. Number 4. Does she exercise? Então, a gente tem o auxiliar. Toda vez que o auxiliar aparecer, o auxiliar é a palavrinha que marca pra gente em que tempo a frase tá. Então, toda vez que o auxiliar aparecer, é nele que a gente vai mexer, tá bom? Então, ó, does she exercise? Ela se exercita? Então, a gente vai passar pro passado. Vai ficar, ó, did she exercise? Ela se exercitava? E aí, deixa eu marcar aqui o que a gente mudou. Did. Number 5. I hate cooking. E o verbo hate é um verbo regular. Então, a gente só vai acrescentar o D. Tá? Por quê, professora? Porque ele já termina com a letra E. Então, a gente não precisa colocar ED. Só o D. I hated cooking. I hated cooking. Então, eu odiava ou detestava cozinhar. Agora, não detesto mais. Number 6. They play video games. Então, a gente tem o verbo play. Eles jogam videogames. E é um verbo regular. Então, a gente só vai acrescentar ED. They played video games. É bem interessante falar que em inglês, né, na parte dos verbos, é mais tranquilo até do que português, né? Na língua portuguesa, a gente muda muito o finalzinho, né? Eu jogava, tu jogavas, ele jogava, nós jogávamos, eles jogavam, vós, né? No inglês, não. Ou vai ser o verbo regular, terminação ED, ou vai ser um verbo irregular. Mas aí a gente não precisa também ficar meio, oh, meu Deus, vou ter que gravar a lista de verbos. Não, conforme a gente vai usando, né? Conforme a gente vai lendo, a gente vai aprendendo mais, tá bom? Number 7. He knows the answer.
Esse verbo know é um verbo irregular, tá? A gente não acrescenta ED nele. O que vai acontecer? A gente vai trocar esse O por E. He knew the answer. Ele sabia a resposta. Number 8. I forget his name. Então, eu esqueço o nome dele. E agora vai ficar aí, eu esquecia. Ou eu esqueci. Então, I forgot his name. Então, a gente observa que é um verbo irregular. E a gente mexeu na estrutura dele. A gente trocou a letra E pela letra O. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Meu mouse está falhando. Peraí. Prontinho. Number 9. They don't study history. Eles não estudam história. E o auxiliar está aqui, ó. Então, a gente vai mexer nele. E aí, a frase vai ficar assim, ó. They didn't study history. A gente trocou o do, que mostra que o verbo está no presente, a frase, né? Pelo did. A mesma coisa vai acontecer no número 10. Ó, do they drive? Eles dirigem. Aí a gente vai dizer did. Did they drive? Tipo, eles dirigiram? Eles foram dirigindo? Caraca! Né? Did they drive? Eles dirigiram. Ok? Então, agora eu vou dar uma pausinha para a gente fazer a nossa leitura. Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui um quiz, né? Então, nós vamos ter que achar a resposta correta, tá bom? Vai ser no mesmo esquema. Eu vou explicar, responder direitinho e depois a gente vai fazer a leitura. Number 1. My family and I in London when I was young. Então, a gente já viu aqui que os verbos no passado ou vão ter terminação ED, ou eles vão ser modificados na estrutura da palavra, né? Então, nessa primeira aqui, a nossa resposta é a letra A. Eita, peraí. Letra A, lived, ok? Deixa eu colocar só o verbo para não confundir vocês. Então, naquele espacinho ali, você vai encaixar essa palavrinha. E vai ficar então, ó. My family and I lived in London when I was young. Ok? Number 2. Number 2, a gente tem o verbo buy, que é esse que está na letra A. E o passado do verbo buy é essa forma que tem na letra C. Buy quer dizer comprar. E o passado bought quer dizer comprou. Então, vai ficar assim. We bought some sandwiches and fresh fruit to eat for lunch yesterday. Então, ó, nós compramos alguns sanduíches e frutas frescas para comer no almoço ontem. 3. They wanted to. Quando a gente tem esse to na frente, o verbo vai vir na forma normal. É o mesmo, vou traduzir essa frase, né? Eles queriam ver. Então, ó, ver, o verbo está normal. Eu queria comer. Eu queria sair. Então, o verbo está com esse finalzinho R, né? Então, na forma normal, é a letra A. Tá bom? Então, they wanted to see a movie, but there were no more tickets. Eles queriam ver um filme, mas não tinha mais ingresso. Então, essa palavrinha tickets pode ser ingresso, passagens, tá bom? É sempre um papelzinho que vai ser entrada para alguma coisa. Number 4. Did you have a good time?
Então, olha só, eu usei o did na pergunta. Então, na minha resposta curta, vai ser yes, I did, ok? Poderia ser o have. Professora, poderia ser o have? Poderia. Se você completasse a frase com yes, perdão, have não, had. Yes, I had a good time. Ok? Então, você teve um tempo legal, um momento legal, você se divertiu, né? A tradução é essa. Aí você vai, na letra B, quando fala yes, I did, é sim, eu sim. Deixa eu só desligar aqui, gente, que eu esqueci. Desligar o som. Sim, eu sim. Mas se você fala yes, I had a good time. Sim, eu me diverti, ok? Ao pé da letra, eu tive um momento bom. Mas aí a gente traduz como eu me diverti, ok? Number 5. He didn't. Então, a gente já tem o didn't aqui. Então, a gente vai acrescentar ali o verbo na forma normal. Por quê, professora? Porque quando o auxiliar aparece, é ele quem está marcando o tempo da frase. Então, o verbo pode ficar normal. É o auxiliar que está mostrando para a gente, ó. Essa frase está no passado, tá bom? Então, o verbo normal aqui é o verbo see, que é o verbo ver. He didn't see me because I was behind the tree. Então, ele não me viu porque eu estava atrás da árvore. Number 6. Olha só, aqui nós temos uma pergunta com o verbo to be. Verbo to be, vou até anotar aqui para vocês. To be. Verbo to be no presente, ele pode ser, deixa eu dar um espacinho aqui para poder. Am, de I am. Is, de he, she, it, is. Ou are. You are, they are, ok? We are. Essas três formas. No passado, ele não precisa de auxiliar, tá? Ele que manda nele mesmo. No passado, a gente tem a forma was ou were. Tá bom? Então, depois vou até colocar aqui para vocês anotarem, que é bem interessante. Para verbo to be, a gente não usa did, tá? Não usa did. Então, se eu tenho na minha resposta was, é porque a pergunta tem que combinar, né? Então, a pergunta tem que ser was. Aliás, perdão. A pergunta tem que combinar no tempo passado. Mas aqui é o you que eu uso. Então, ó, you were. Were you? É porque está em segunda pessoa, né? Você era a good student in school. Você era um bom aluno na escola. Yes, I was. Aí a primeira pessoa. Sim, eu era, tá bom? Por isso que muda. Number 7. When did they? E o did já aparece. Então, o verbo na forma normal é o verbo fly. Fly quer dizer voar. Mas não é somente o voar, de voar para quem tem asas, tá? Quando a gente fala sobre viajar de avião ou de helicóptero, a gente usa esse verbo voar. Por exemplo, em inglês, né? Eu voei para São Paulo no final de semana. Tá? Então, você pode usar esse verbo para dizer que você foi para São Paulo de avião, tá bom? Aí, I drive to São Paulo. I drive é dirigir. Então, eu dirigi para São Paulo, ok? Então, aqui a gente vai usar o verbo fly. When did they fly back to their country? Então, fly back, voar de volta. Quando eles retornaram, quando eles voltaram para o país deles. Mas aí fica subentendido que voltaram de avião. Number 8. Aí sim, ó, verbo no passado, flew. Perdão, I não, they. They flew back to their country last month. Eles retornaram para o país deles no mês passado, ok? Então, deixa eu dar uma pausinha para a gente fazer a leitura.